Então, antes de entrar um pouco, né, no produto mesmo, no level que a gente quer saber aqui, claro, como que foi a concepção dele, você estava falando sobre o amadorismo do mercado, por vezes, Sim. que prejudica ele como um todo. E essa questão do preço. Falando sobre isso um pouco, essa questão do preço, como que isso é balizado normalmente entre os incorporadores? E a gente pode falar talvez até dentro da própria ADEME, porque são 33, 35 associados, são gigantes no mercado, sim. e que realmente tem um poder de movimentar, pelo menos o Estado, né, para qualquer direção. Você conseguiria falar, assim, resumidamente, como que é feito? Então, Marcos, isso é interessante, né? Porque o mercado de Goiânia é muito competitivo, né? Hoje lá na ADEME são mais ou menos 30 incorporadores, que representam aí próximo de 90% do mercado de incorporação. Mas além disso, tem outros aí 40, 50 incorporadores que lançam um prédio a cada 3 anos, então é muito incorporador. Goiânia, diferente de outras capitais, assim como São Paulo, Brasília, Goiânia ainda é fácil comprar terreno, né? Você junta 3 imóveis, formou uma área para incorporação, então a barreira de entrada é muito pequena. O que eu quero dizer com isso? É um ambiente muito competitivo, né? A gente gostaria de poder praticar preços melhores, né, para ter margens melhores, mas o ambiente simplesmente não permite, né? É uma competição muito grande. Ali na ADEME eu falo que nós somos uma associação de concorrentes, né? Então nós estamos ali para discutir os grandes temas em conjunto, eventuais problemas com o poder público, né? Enfim, mas quando vai para o jogo é cada um por si, né? E o ambiente é muito competitivo. Com certeza. E assim, como você disse, assim, 90% de todas as incorporações que acontecem realmente se torna um ambiente bem de alta performance. Eu imagino, onde um baliza o outro, né? Mas dizem, se você quer ser tubarão, você tem que andar com tubarão, não é Exatamente, isso? Assim, então é bem bacana. E Fernando, agora, claro, falando de Fernando, né? Assim, Fique à vontade. Razuki, e agora, claro, assim, falando sobre o level em específico, porque eu acho que é um marco no sentido de que todas as incorporadoras, fala todas, mas assim, a grande parte das incorporadoras estavam indo para bairros já consolidados, como Marista, Bueno, aqui em Goiânia, né, especificamente, e você abriu a possibilidade de um do Jardim América, aonde isso, não sei, eu queria saber assim, se esse sentimento você já tinha certeza de que ele ia ser um sucesso, ou se você assim apostou de forma talvez ali um pouco mais educada, né? Educated guess que falam, né? Então assim, de uma forma mais educada, você conseguiu antever o mercado para ele ser um sucesso que foi num setor ou num bairro que estava meio que adormecido ali para todas as incorporadoras. Então, Max, essa história vem lá de trás, assim, é por isso que eu falo que eu acho que hoje o que a Somos consegue fazer de melhor é um produto muito adequado à demanda de mercado, né? Eu vou voltar um pouco à história. Quando eu montei a Somos ali em 2017, o mercado estava no fundo do poço, né? Só para ter noção, em ordem de grandeza, ano passado o mercado de Goiânia vendeu 6 bi, o mercado inteiro, né, 6 bilhões de reais. Em 2016 tinha vendido 900 milhões. Nossa. Então o mercado era menos de 20% do que é hoje, né? E eu montando a incorporadora. Então eu não podia errar. E aí, todo empreendimento que a gente faz um estudo de mercado, tem uma tese por trás, né? Eu não compro terreno aleatoriamente, né? Eu compro terreno nas regiões que eu acredito. Então, nessa época, isso em 2017, eu estou contando essa história porque o level é a replicação de uma tese já usada. Incrível, né? Incrível. Em 2017, a gente fez uma análise de mercado e tinha mais oferta em Goiânia de apartamento de 120, 150 metros do que 3 quartos de 90, por exemplo. Ou seja, tinha uma clara inversão de oferta e demanda, né? Tem mais pessoas com capacidade para comprar 90 metros do que comprar 150. Perfeito. E todo mundo atuando, Marista, Bueno, Jardim Goiás e Oeste, né? Que são os bairros desejo de Goiânia, que eu falo, né? São os mais desejados. E a gente acabou de passar por impeachment, crise econômica, todo mundo com o bolso apertado. E eu olhei essa situação de mercado e falei, bom, ninguém ajustou seu portfólio a uma nova realidade de mercado, né? De um bolso mais apertado. Então, nessa época, eu comecei eu já tinha feito isso em São Paulo, capital. Tá? Eu queria
lançar um produto para um determinado bairro, os terrenos estavam muito caros, eu comecei a procurar produto nos bairros vizinhos, né? Deu certo em São Paulo e resolvi replicar isso aqui. Então, na época, fiquei sabendo que a Toquital Engenharia tinha um terreno no setor aeroporto, tenho um excelente relacionamento com eles. Foi até interessante que eu levei, o Geraldo e o Alan falaram, não, Razuc, não está na hora de incorporar, eles têm vários negócios no grupo, então eles incorporam quando o mercado está bom, né? Eu falei, vocês estão no terreno certo, no momento certo, tem que fazer. Então, acabamos fazendo a sociedade lá atrás e lançamos um empreendimento no setor aeroporto, que foi o New Way Aeroporto. Todo mundo vendendo ali 15%, 20% no lançamento. A gente vendeu 70% dos apartamentos no sábado, né? Num sábado? Porque qual que era o conceito, né? Você anda mais 5 minutos... E a gente conseguiu lançar ali um produto 15% abaixo do que se praticava no Oeste. Todo mundo com bolsa apertada, era um produto bacana, planta boa, lazer bom, fachada boa, vendeu tudo, né? E a gente vem fazendo esse tipo de produto, né? Então lançamos no setor Bela Vista, lançamos aqui atrás do Metropolitan, aqui, para pegar o público que não consegue comprar no Jardim Goiás, foi o Orbe Flamboyant, vendemos 80% do lançamento também, ano passado. E eu enxerguei no Level, no Jardim América, um bairro para isso também, né? Enquanto ali, no entorno do Vaca Brava, está sendo vendido a 12 mil, 13 mil metros quadrados, recentemente teve um lançamento a 17 mil e vendeu muito bem, né? Perfeito. Você andando ali 5 minutos, em umas ruas super agradáveis, a gente conseguia lançar a 8 mil metros quadrados, né? Um pouco abaixo disso, inclusive. Então, foi esse o conceito, né? E a gente fez um produto adequado, uma boa planta, um lazer diferenciado e foi sucesso absoluto. E é interessante, Marcos, assim, o processo foi muito interessante, sabe? Porque alguns parceiros nossos de negócio olhavam e falavam, Razuc, você está louco, comprar terreno no Jardim América, né? A gente fez uma pesquisa, que é outra coisa que eu faço muito também, e a gente percebeu que o Jardim América tinha uma certa rejeição. Mas qual que foi a nossa leitura? O Jardim América é muito grande, né? Então, tem regiões melhores e piores, né? E ali ao longo da T9, né, que é um eixo viário, o plano diretor permite verticalizar, e você está muito próximo de tudo que tem de melhor no Bueno. Aquela região ali, a gente tinha certeza que ia explodir. Tá? Com certeza, é um fluxo, né, assim, já muito natural de carros e de concentração de serviços ali. Sim, né? sim. É isso. E que legal isso, porque eu fico pensando assim, o quanto é importante para o incorporador ele realmente saber do que está fazendo. Sim. E entender o mercado, entender mais do que isso, assim, a projeção das coisas. É o que a gente falou da inovação, né? A inovação, ela é observar o futuro. Sim. E ver o movimento daquilo. Você acha que a sua estada em São Paulo contribuiu para isso também? Ou você acha que isso foi mais no dia a dia do mercado mesmo? Marcos, com certeza, assim, atuar no mercado de São Paulo te dá um outro nível de conhecimento, né? Lá as empresas são muito mais profissionalizadas, têm muito mais estruturas, mas é impressionante assim que mesmo as maiores desse setor não tem assim essa acuidade que a gente tem ao desenvolver um novo produto, né? Então acho que sim, a ida a São Paulo, vivenciar o mercado de São Paulo me deu bastante bagagem, mas eu acho que a gente ainda consegue fazer um pouco melhor do que a média. Tá? Super legal. E além disso, assim, eu sou entusiasta desse mercado, né? Então eu fui para a Califórnia estudar desenvolvimento imobiliário, fui para a Universidade de Columbia, em Nova York, estudar inovação. Assim, tem metodologia, né? Então você vai juntando essas coisas, né, para tentar ter uma assertividade maior. Nossa, Razuc, assim, eu quero perguntar sobre o mercado da Califórnia que você viu. O que você assim, entendeu que poderia trazer de melhor? Você vê alguma coisa que está caminhando para o que já foi lá um dia? Ou não? A gente é totalmente um ser à parte? Eu acho que tem muitas semelhanças. Aliás, até mais do que eu imaginava, né? Porque a gente reclama muito aqui no Brasil, como é difícil aprovar e tal, e eu vi que lá eles também têm essas dores, né? Perfeito. Aliás, foi super interessante também a gente tendo aula com um cara que era presidente da maior construtora da Califórnia, e a Califórnia tem um PIB maior do que a da Inglaterra, né? Então você imagina, a maior construtora de lá é uma potência. E ele mostrando lá, isso foi
6 anos atrás, ele mostrando tecnologia, BIM, como é que ele usava e tal. E a gente discutindo, a gente falou, bom, e qual que é a maior dificuldade que você tem de cumprir o planejamento? Ele falou, a entrega de elevador. Eu falei, não, então exatamente é no mundo inteiro, né, que aqui a gente fica na mão de 3 fabricantes e é sempre o gargalo da obra, onde dá mais defeito. Então, enfim, as dores são sempre as mesmas. Agora, o que tem de mais evoluído nos Estados Unidos é a tecnologia de construção, né? Lá, por exemplo, é muito comum usar drywall, né? Eles entendem o drywall como a evolução, né, do sistema construtivo. E aqui no Brasil a gente ainda está enraizado lá no tijolinho em cima de tijolinho, né? Uma obra suja, uma obra pouco produtiva, né? E ainda existe uma resistência aqui em relação ao drywall, que na verdade é muito melhor do que a alvenaria, né? Assim, melhor isolamento acústico, melhor isolamento térmico, maior produtividade, uma obra mais sustentável, mais limpa, mas aqui a gente ainda enfrenta resistência, né? Então acho que é isso, na tecnologia da construção eles já evoluíram bastante em relação a gente. Super legal. Eu me lembrei de uma obra que eu fui há um tempo agora, e eles estavam fazendo, é uma obra de altíssimo padrão, e eles estavam fazendo a parede de drywall dupla, né, para exatamente tirar esse receio aí de que ia vazar som ou qualquer coisa assim, que aqui não está habituado. Mas me falaram um negócio interessante, que o preço de construção e o custo de obra para drywall e para a parede de cimento é praticamente o mesmo. Você acha que talvez uma tecnologia ela só comece a pegar mesmo no mercado a partir do momento que o incorporador, né, no caso, ou o construtor, ele entender que aquilo vai diminuir o custo, ou você vê que ela vai pegando, por exemplo, por outras questões, falta de mão de obra ou qualquer coisa nesse sentido? Eu ia comentar justamente isso, Marcos. Eu acho que agora que a gente está entrando numa nova fase de falta de mão de obra, aí você vê as empresas se movimentando para tentar industrializar, né? Por que é o mesmo custo? Na teoria, é o mesmo custo uma alvenaria convencional e um drywall. Porque, primeiro, que bloco cerâmico é uma coisa muito barata, né? Perfeito. Segundo, que a mão de obra é barata. Então, é relativamente barato você fazer, ir lá empilhar tijolinho, depois sair rasgando aquilo para fazer instalação, tirar aquele entulho da obra, né? Quando começa a faltar mão de obra, aí você vê o mercado se movimentando para achar novas tecnologias, né? E o drywall é isso, né? Você chega com a placa pronta, você faz toda a instalação por trás, coloca aquela placa, depende muito menos de mão de obra, dá muito menos manutenção técnica depois, né? É evolução, mas assim, realmente a gente é muito resistente. E eu vou falar assim, eu particularmente também não gosto muito de inovar em obra, não, né? Eu gosto de usar as coisas que estão mais consolidadas, né? Porque a gente tem melhor noção do tamanho do problema que pode dar depois, né? Entendi. Então, você mitiga o risco ali, né? Na verdade... de um pós-obra menos traumático, né? A gente já sabe o comportamento do sistema ao longo do tempo. Com certeza faz muito sentido. E dentro do mercado imobiliário a gente fala o seguinte, falando assim um pouco ainda da falta, da escassez de mão de obra, a gente fala que o concorrente natural de uma imobiliária não é outra imobiliária. É um investimento financeiro, sim, é uma viagem que a pessoa vai fazer, um estudo, porque ela vai direcionar o capital dela para aquilo e vai deixar de investir no mercado. Uhum. Com relação à mão de obra de construtora, por que você acha que não está conseguindo atrair? Existe algum outro concorrente ou competição natural que está acontecendo para os jovens não quererem ir para esse ramo, uma vez que esse ramo paga-se muito bem? Não tem assim, alguém que é muito bom de obra que não tenha um valor alto de receita. É interessante, né? Assim, a gente fala muito e tem alguns estudos aí mostrando que o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, né? Tem uma questão assim de status social, entendi, né? Que gera uma certa resistência. Mas, ao mesmo tempo, assim, o ambiente de obra mudou muito, né, em relação ao que era no passado, né? Hoje nós somos extremamente fiscalizados, né, então,
eu vejo assim as melhores construtoras investindo num bom refeitório. Tem refeitório de obra que parece um restaurante, né? Os equipamentos de segurança, todo mundo usando grua, usando mini grua para evitar, né, que os operários tenham que ficar carregando muito peso, para ter mais ganho de produtividade. Então mudou muito, assim. Alguns institutos vêm fazendo um trabalho até assim para mostrar, né, para esses trabalhadores que o ambiente hoje é muito melhor, né, e que vale a pena. Assim, é um ambiente tecnicamente especializado, enfim, acho que mudou muito o ambiente de obra. Super legal. E você vê que talvez a incorporadora, por estar nesse ambiente mais competitivo, vamos dizer, ela realmente precise desses diferenciais para conseguir dar sustentabilidade para a obra em si, para conseguir assim, com que colaboradores não deixem a obra na metade. Eu não sei se tem isso, né? Se uma pessoa vai lá do início ao fim ou não, se aquilo existe. Não, acaba tendo que ter políticas de retenção de mão de obra na obra, assim como no escritório, né? Assim, a gente vê, é impressionante assim como falta mão de obra qualificada nesse nosso mercado, né? Seja obra, seja escritório. Então, as empresas, de uma forma em geral, têm que ter políticas de retenção, benefícios, né, para evitar, nesse momento de mercado muito aquecido, os funcionários não saírem por uma proposta pouca coisa melhor, né? Sim. Você acha que lá dentro, nos Estados Unidos, a gente já está chegando no final, tá, Fernando? Então tá tudo certo aqui. Eu só queria assim, lá nos Estados Unidos a gente vê assim, grupos de pessoas que são muito bons em determinadas coisas. Então, uma obra é literalmente um quebra-cabeça que você vai encaixando aqueles grupos em determinadas fases. E cada um deles tem uma empresa, cada um deles são especializados em uma pequena atividade ali dentro da obra que compõe depois o final. E parece-me, né, olhando de fora, talvez percebendo de um ponto de vista de consumidor, que é muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais produtivo. Aqui você vê esse movimento também acontecendo, ou você acha que é uma questão mais tradicional mesmo, onde precisa de ter o pedreiro fichado naquela obra e tudo mais? Ô, Marcos, isso é uma história interessante, assim, porque a tendência é a terceirização, né? Justamente por isso, assim, você olha fora do país, tem lá uma grande empresa de instalações, né? Uma grande empresa, enfim, de fundação, uma grande empresa. E aqui no Brasil, essa regra não era clara, né? Inclusive, incorporadoras locais tiveram muito problema com o Ministério Público do Trabalho ao estar terceirizando os serviços, tá? O entendimento do Ministério Público do Trabalho de que os serviços de obra eram core business da incorporadora e, portanto, tinha que ser verticalizado. O que é muito ruim, né? Porque são poucas as incorporadoras que conseguem manter uma equipe constante, né? Com várias obras. Sai de uma obra, vai para outra, que vai para outra. Tem que ter um volume grande para isso. Então, foi um retrocesso, que eu entendo, mas que vai melhorar bastante de agora para frente com a aprovação da lei de terceirização no governo Temer, né? São pequenos ajustes que o governo vai fazendo, né? Que vai deixando o país muito mais produtivo. Então, eu entendo que a tendência de agora para frente, com a lei de terceirização, né, permitindo fazer esse tipo de terceirização, é de realmente ir criando as empresas especializadas em cada serviço da obra, né? E a construtora ser muito mais uma gerenciadora, né, desses vários serviços especializados de terceiros, entendeu? Que incrível isso. Realmente você vê que essa tendência de... Primeiro, então vamos lá, assim, para a gente ir resumindo aqui e trazendo para o futuro das construções, para a gente estar fechando aqui. Então, primeiro, a tendência de industrialização, você vê como uma coisa positiva? Eu vejo como uma coisa positiva, mas eu de tudo que eu já acompanhei, né, tem 20 anos que eu estou nesse mercado só fazendo incorporação, né? A evolução é muito lenta, sabe, Marcos? É muito lenta. Até por uma certa resistência do consumidor, né? É o que eu falo assim, drywall, aí fica essa discussão, é bom, é ruim.
Bom, se fosse ruim, não usavam nos Estados Unidos como a principal tecnologia. Mas aqui tem essa resistência, entendeu? Então, é muito lenta essa evolução. E considerando que aqui, em teoria, tem mão de obra barata, né? Perfeito. E aí, a gente falando também, então, sobre uma futura escassez de mão de obra, você acha que isso é o que vai, talvez forçar, seria uma palavra assim, mas fazer com que o mercado acelere um pouco o ritmo disso que já existe fora do país e que seja assim, olha, agora tem que ser desse jeito porque não tem mais outra forma de acontecer? Tenho certeza disso, Marcos. Assim, a gente viu esse filme acontecer ali em 2011, né, que faltou mão de obra. Isso está acontecendo nesse momento de novo, né? Goiânia, por exemplo, com esses últimos anos muito aquecidos, teve muito lançamento imobiliário. A gente geralmente lança e começa a obra em torno de um ano depois, né? Então, todo o volume dos últimos 2 anos de volume recorde de venda e lançamento em Goiânia. Essas obras vão acontecer todas ao mesmo tempo agora. Então, a gente já está sentindo na pele essa falta de mão de obra. Então, de um lado é importante saber o seguinte, né? O incorporador tem que se proteger, porque a tendência é que o custo de construção suba acima do INCC, ou seja, né, a gente vende o apartamento corrigido ao INCC e o custo vai subir acima disso. Então, daí trabalhar com margens mínimas, né, ter um bom controle de obra. Se isso, de um lado, é um desafio para o incorporador, né, para o consumidor final, é uma oportunidade, que a consequência disso com o mercado aquecido e o custo de obra subindo, o preço dos imóveis vai continuar subindo, não tenho dúvida disso, né? E aí começam esses movimentos de industrialização. Para dar um exemplo, né? Produzir no Minha Casa Minha Vida é pura engenharia, né? Porque você tem um teto de preço e aí você tem que encaixar o custo da obra dentro daquilo ali. Aconteceu um movimento lá atrás, por exemplo, a MRV, que hoje é a maior do país nesse segmento, passou a fazer os prédios deles com parede de concreto, né? Aquela forma metálica, a forma é caríssima, custa em torno de R$2 milhões uma forma, então você tem que ter volume para aquilo se diluir no custo, mas a MRV faz hoje uma obra de térreo mais 3 com 12 meses, né? Quando você lembra que o Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal paga o preço sem correção, né? O prazo de obra conta muito, né? Quanto mais você estende, menos dinheiro você ganha. Sim. Então, isso foi um grande passo já, né? O MRV começar a produzir, né? Mas isso foi fruto lá atrás dessa dificuldade da mão de obra, né? Com a forma metálica, você precisa muito menos mão de obra para subir o prédio, né? Razuc, me veio aqui uma questão que eu queria assim, perguntar, como última pergunta aqui. Né? Assim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, igual eu te falei, assim, porque cada resposta sua me vem mais umas 10 perguntas que eu falo, puxa vida, que incrível saber isso dele. Mas, assim, você acha que é uma tendência das incorporadoras? Porque você comentou sobre a MRV, né, que ela é uma empresa de capital aberto. Sim. E por essa razão, ela precisa desse volume todo para até satisfazer os próprios investidores que estão ali dentro, junto com ela nessa jornada, e também fundos imobiliários que estão vindo agora, captando muito recurso e que eles precisam também de fazer uma produção em escala para também atender essa demanda dos investidores. Sim. Então, assim, dito isso, você acha que é uma tendência natural das incorporadoras ou das construtoras se tornarem empresas de capital aberto num futuro, ou vai ser isso muito distante, ou não? Como que você vê isso dentro esse movimento ele é constante, né, Marcos? Assim, a gente vê, teve uma janela grande lá atrás, que a maioria, né, das grandes abriram capital, e estão falando agora de uma janela nesse momento agora, né? Tá. Com a queda da taxa de juros, o mercado imobiliário tende a ficar aquecido, né? De um lado, o investidor acaba buscando mais risco, então topa comprar ações e tal, né? No outro lado, o mercado imobiliário com a perspectiva positiva, né? Então, estão apostando que vão ter
algumas aberturas de capital agora nos próximos 1 ano e meio, né? E também isso vem acontecendo via fundos imobiliários, né? Por exemplo, nós temos sociedade com 2 grandes fundos, né? Que é a Trinos, aqui de Goiânia. Sim, os gigantes do mercado brasileiro, né? Hoje estão com mais de 4 bilhões sob gestão, né? Acabaram de fazer, mês passado, uma captação aí de 600 milhões de reais. E nós temos sociedade também com os fundos da Cirela. A Cirela montou a Sea Capital, né, que é uma gestora, assim como a Trinos, ligada à Cirela, que fez o IPO já de 2 fundos, né, que são os fundos que fazem sociedade com a gente. Os 2 têm mais ou menos 500 milhões de reais só para incorporação. Então, neste momento agora, eu acho que vai ter de novo esse movimento de IPOs. Super legal. Razuc, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Realmente foi uma abertura gigantesca aqui para o Secovcast. E essa casa, como o próprio Razuc falou, respeitadíssimo no mercado, empreendedores de muita qualidade aqui dentro. Faz sentido você se aproximar dela, faz sentido você vir para dentro também e ficar aqui junto, respirando, junto dessas grandes pessoas, desses grandes empreendedores e empresários, também esse mercado, para fomentar e para também, assim, começar como entusiasta, não é isso? O mercado imobiliário, ele começa você sendo entusiasta dele, não é? É isso mesmo, Marcos. Eu agradeço muito o convite, pena que o papo foi rápido, a gente poderia ficar aqui realmente muito mais tempo conversando. E o Secov é uma casa respeitadíssima, né? A gente montou, há algum tempo atrás, o Fórum Goiano da Habitação, né, que é onde a gente junta as associações desse segmento, né, ADEME, Secov, Sinduscon e ADU, porque apesar de cada um estar ali, né, mais focado em um segmento do mercado imobiliário, tem várias batalhas, que eu falo, que a gente tem que andar em conjunto, né? Então, tem uma abertura enorme aqui, conversava muito com o Ioave, converso muito com o Antônio Carlos, e é isso aí, vamos junto transformar esse mercado imobiliário de Goiânia. Incrível. E é isso daí, gente. Então, um forte abraço para vocês e a gente se fala.